E aí, galerinha do coração, belezinha com vocês? Se cuidando? Hoje nós vamos tratar de uma segunda função, função quadrática, ou função do segundo grau. Eu vou colocar aqui para vocês um bocado de informações teóricas sobre a função quadrática e depois eu vou priorizar os exercícios que trabalham com problemas envolvendo a função quadrática. A função quadrática, também conhecida como a função do segundo grau, ela tem essa forma aqui, ó, f de x ou y, ax² mais bx mais c com a diferente de zero. Por que a tem que ser diferente de zero? Porque se a for zero, o x² desaparece e aí ela se torna uma função do primeiro grau. A, b e c são números reais. Então, a, b e c são números reais. Eu coloquei aqui para preencher o espaço a fórmula de Bhaskara. Para quem já esqueceu, de repente, né, vai que esqueceu. Então nós temos aqui essa fórmula de Bhaskara que a gente vai usar bastante na função do segundo grau. Como é uma revisão, então vou colocar um bocado de coisas aqui para você. Interessante você passar isso aqui para o seu caderno. Não sei de que maneira, mas se você quiser, você pode me pedir que eu tenha esse material em doc. Aí de repente você imprime, mas não dá um jeito, mas tem esse aqui no seu caderno, de preferência. O gráfico da função quadrática, você conhece, é uma parábola. E essa abertura da parábola aqui a gente chama de concavidade. E essa concavidade, ela é definida pelo A. Lembra quem é A? A é quem está com x ao quadrado. Ó. B, quem está com x. E C é o sozinho. Então, você tem aqui, ó, a concavidade voltada para cima quando o A é positivo. Então, o A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Se o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Algumas coisas que eu vou falar aqui, mais na frente talvez eu repita. Quando toca o eixo de x, você tem as raízes. Está aqui escrito, ó, raiz. Quando toca o eixo de y, é exatamente no C. Volta aqui, ó. O C é a indicação gráfica de onde toca o eixo de y. Isso aqui é importante, já vai ver, acho que no segundo exercício que eu vou passar para você já vai ver essa informação colocada em prática. A hora que toca, aqui está a função que gerou essa parábola. Olha o C aqui, 3. Então está passando aqui no 3. Aqui, ó. No 3 aqui positivo, 3 positivo. Então, tem outras informações aqui que eu vou falar daqui a pouco, mas lembra, A positivo com cavidade para cima, A negativo com cavidade para baixo. Segundo ponto são as raízes da função quadrática. Se você quiser essas imagens, eu tirei todas da internet, né? Não produzi nenhuma, são imagens que a gente acha aí na internet. Não estou vendendo isso aqui, então não estou fazendo nada de errado, penso eu, né? Ter pego essas imagens da internet e não coloquei a fonte, mas elas estão lá. Para se determinar as raízes, também conhecidas como zeros da função, aqui você tem ax² mais bx mais c, nós devemos calcular os valores de x que tem imagem igual a zero. Ou seja, você vai igualar a função do segundo grau a zero e vai resolver pela fórmula de Bhaskara. Quando você iguala a zero, duas coisas. Isso aqui é y. Então você está dizendo que y é zero. E y são os valores da imagem. Há uma relação entre o discriminante, o delta é chamado de discriminante, e a intersecção da parábola com o eixo x. Eu coloquei aqui na forma escrita e aqui na forma gráfica. Então, eu vou trabalhar aqui olhando os gráficos. Então, o discriminante, b² menos 4ac. Se for zero,
Se for 0, nós teremos duas raízes iguais, ou uma única raiz. Aqui, ó, o gráfico está aqui, ó, duas raízes iguais. A parábola só toca o eixo de x. Eu não coloquei aqui, eu coloquei aqui apenas para cima, mas também você poderia enxergar isso para baixo, caso A fosse negativo. Se A for menor do que 0, não existem raízes reais. Ó, não tem raízes reais. Quando o A, quando o delta é negativo, a parábola não toca no eixo de x. Então não tem raízes. Se A for maior que 0, duas raízes distintas. Então quando toca duas vezes, porque o delta é positivo. Então você tem aqui graficamente conceito muito importante para alguns exercícios futuros. Próximo item, o vértice da parábola. O vértice é essa linha aqui, ó, esse ponto aqui, onde, por exemplo, aqui é decrescente, 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 para de decrescer e começa a crescer, crescer, crescer. É o ponto onde há essa mudança do crescimento e decrescimento da função quadrática. Ok? Concavidade para cima e aqui concavidade para baixo. Ok? Então, aqui, ó, aqui está a fórmula com a qual você vai calcular o x do vértice e o y do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. Até coloquei a função aqui para você enxergar. B é quem está com x. A é quem está com x ao quadrado. E C quem está sozinho. Então, o x do vértice você calcula com menos b sobre 2a. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. Cuida. Alguns alunos têm costume de delta de negativo. Ah, não tem raiz. Você não tem raiz aqui. Aqui você não vai trabalhar com raiz. Então não tem o porquê ficar desesperado se delta dá negativo. Quando o delta é negativo, voltando aqui, ó, quando o delta é negativo, simplesmente o gráfico não toca o eixo de x, porque você não tem as raízes. Você não tem nem x1 nem x2. Então, se não toca o eixo de x, aqui, ó, delta menor que 0, então o delta é negativo. Quando toca uma única vez, o delta é positivo. Quando toca duas vezes, o delta é maior que 0. E no máximo, duas vezes, tá? No máximo, porque é uma função do segundo grau. Então, o vértice ele vai nos dizer algumas coisas. Já já eu vou falar para você sobre o que esse vértice vai nos dizer. Essa imagem que eu encontrei aqui tem esse eixo aqui, ó, que passa bem no vértice e forma 90 graus. Isso aqui é chamado de eixo de simetria. O que significa isso? Essa parte daqui da parábola é igualzinha a essa parte aqui, ó. Se você dobrar aqui, ó, pelo eixo de simetria, essa linha aqui, ó, vai combinar aqui. Lógico, feito de maneira bem simétrica, né? Não é feito à mão como eu faço no quadro, como você faz no caderno. Não vai dar isso, mas é para ser isso. Então, o eixo de simetria sempre passa no vértice. E essa distância daqui até aqui, ó, é a mesma distância daqui até aqui, pela simetria que isso aqui tem. Próximo, aqui vem um ponto. Não, um ponto não, que eu quero falar. Aqui vem um item, vem uma teoria sobre o vértice. Pontos de máximo e mínimo. Ou valor máximo ou valor mínimo da questão. Então, o vértice vai indicar se o ponto é de máximo ou se o ponto é de mínimo. Ok? Ou, melhor dizendo, é no vértice que você tem o ponto de máximo ou o ponto de mínimo. Se A é maior que 0, a concavidade é para cima, então você tem um ponto de mínimo ou um valor mínimo. Quando fala ponto, é o vértice inteiro. Quando fala valor máximo ou valor mínimo, é só um deles. No caso, o y do vértice. Se é valor máximo ou valor mínimo, é o y do vértice que vai nos fornecer esse valor máximo ou esse valor mínimo.
E quando a concavidade é voltada para baixo, o A é menor que zero, o vértice vai ser ponto de máximo e o y do vértice vai ser valor máximo da função. Com isso, você pode definir a imagem da função. O que é a imagem? São os valores de y. Então, se A é positivo, que é o caso daqui, você tem y maior ou igual que o y do vértice. Aqui achei essa figura bem interessante. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui tem o valor mínimo. Projetou para o eixo do y. Então, os valores de y que tocam, que você pode ter o gráfico, é para cima. Por isso que é maior ou igual. Ó. Concavidade para cima, maior ou igual. Concavidade para baixo, menor ou igual. A mesma explicação aqui. Ó. Porque aqui para cima não tem mais gráfico. Então, você tem que associar um valor de x com o y. Aqui em cima tem y, mas não vai ter o valor de x. Ok? Então, quando pedir assim, determine a imagem da função, você vai pegar o y do vértice, e esse y do vértice é que vai te dar essa imagem da função. Se a concavidade é para cima, é maior ou igual que o y do vértice. Se a concavidade é para baixo, é menor ou igual que o y do vértice. E a figurinha aqui está bem desenhada para você enxergar esse detalhe. Vamos resolver agora alguns exercícios. Esse primeiro exercício diz aqui, ó, seja a função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, em que f de 2 é 2, f de menos 1 é 8, e pede para você calcular b, c e o valor dessa expressão aqui. Então, primeiro precisamos achar bc. Vamos definir algumas coisas aqui, ó. Aqui você tem o valor de x, aqui você tem o valor de y. Menos 1 é o valor de x, 8 é o valor de y. Eu vou reescrever a função aqui, ó, y igual x ao quadrado mais bx mais c. Eu vou pegar o primeiro ponto, 2 e 2, e vou substituir na função. Então vai ficar assim, ó, 2 igual 2 ao quadrado mais b vezes 2 mais c. 2, vamos fazer as potências, a potência 4 mais 2b mais c. 2b mais c, passa o 4 para o outro lado, fica menos 2. Então, isso fica aqui quietinho até eu usar o outro. Vamos pegar o outro ponto. Menos 1 e 8. Mesma coisa. 8 é o y igual, dentro de parênteses porque é negativo, menos 1 ao quadrado, mais b vezes menos 1, mais c. 8 igual a 1 menos b mais c. Passa o b para cá, o menos b vem b, menos c, passa o 8 para o outro lado, fica menos 7. Então eu tenho minha segunda expressão, não, minha segunda equação. Agora eu vou montar o sistema. 2b mais c igual a menos 2. b menos c igual a menos 7. Você já percebe aqui que o c está prontinho para você cancelar. Então, junto os outros, 3b igual a menos 9. Isso quer dizer que b vale menos 3. b vale menos 3. Se b vale menos 3, vamos pegar aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, 2 vezes menos 3 mais c
igual a menos 2. C vai ser menos 2. Passa para lá, fica mais 6. C então é igual a 4. Então achei B, que ele estava pedindo, e achei C. Para achar o valor da expressão, agora só para brincar, eu vou pegar aqui, ó, f de x igual x ao quadrado menos 3x mais 4. Calculando o primeiro, f de 3. Então, você já sabe que calcular f de 3 significa substituir no lugar de x por 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado menos 3 vezes 3 mais 4. Facilmente você enxerga que 3 ao quadrado é 9, 3 vezes 3 é 9, então isso aqui pode jogar fora. Você tem que f de 3 vale 4. Deixa aqui quietinho. Agora calcula f de 1. Então, calculando f de 1, vamos ter. O que a gente vai ter? 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 4. F de 1 vai ser igual a 1 menos 3 mais 4. Isso quer dizer que f de 1 vai ficar igual a 2. Agora, fazendo a expressão, vamos achar um espaço aqui para fazer a expressão. F de 3 mais... Deixa eu colocar acima, que senão não vou ter espaço. F de 3 mais 2 vezes f de 1. Isso vai ficar assim, ó, 4 mais 2 vezes 2. 4 mais 4. Isso aqui é igual a 8. Então, a segunda resposta que ele pede é isso daqui. Número 2. Falei agora há pouco para você que algumas informações os exercícios iriam exigir de vocês. Então, o gráfico representado na figura abaixo é uma função quadrática. É de uma função quadrática. Calcule o valor da expressão. De novo a expressão aqui, ó. Então, eu preciso saber a função que gerou esse gráfico. Eu preciso saber a função que gerou esse gráfico. O que eu sei agora? Para começar, o que eu sei é que isso aqui é y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Vamos para o gráfico. Olha aqui, ó. Ele toca o eixo de y no ponto 3. O que significa tocar no eixo de y? É o valor de quem? É o valor de c. Então, assim, fácil, mole, mole, você diz que c vale 3. Está no gráfico. Esse negócio de pôr no gráfico, às vezes é complicado, né? Mas aqui tá bem de boa. E o que é isso aqui, ó? Isso aqui é o vértice. Isso aqui é o vértice. Então, eu tenho que x do vértice é 1 e y do vértice é 2. Então, é a única informação que eu tenho. O x do vértice e o y do vértice. Então, vou fazer aqui em cima. X do vértice é menos, é que você não decorou a fórmula ainda, menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Se eu sei que o x do vértice é 1, então eu vou colocar aqui no lugar do x do vértice 1. 1 igual
a menos b sobre 2a. Passa o 2a multiplicando, então b vai ser menos 2a. Já passei o sinal também. Então deixa isso aqui quietinho, que a gente pode precisar daqui a pouco. Agora vamos aqui para o delta. Eu vou fazer o delta separado. Delta é b ao quadrado. b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é 3. Então, eu sei que o delta vai ser b ao quadrado menos 12a. Então, aplicando a fórmula do y do vértice. O y do vértice é 2. Então, vai ficar 2 igual b ao quadrado menos 12a sobre 4a, que é a fórmula. O 4a eu vou passar multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, b ao quadrado menos 12a igual. Eu estou esquecendo de um detalhe. Ó, o menos aqui, ó. Em vez de eu colocar esse menos aqui na direita, eu vou colocar o menos na esquerda, tá? Não pode esquecer do menos. Igual a menos 8a. Só que, o que é b? b é menos 2a. Então, eu vou substituir aqui no lugar do b, menos 2a ao quadrado. Vou passar o menos 8 para cá. Então, vai ficar menos 4a igual a 0. Aqui eu tenho 4a ao quadrado menos 4a igual a 0. Posso simplificar isso aqui por 4. Então, vamos dividir tudo isso daqui por 4. E vai ficar assim, ó, a ao quadrado menos a igual a 0. Coloque em evidência a menos 1 igual a 0. O primeiro valor de a é 0. E o segundo valor de a é 1. Esse serve, então a vale 1. E esse não serve porque a não pode ser 0. Com isso, eu tenho o valor de b. Quanto que vale b? b vai ser menos 2 vezes 1. Lógico, se estiver fazendo uma questão de vestibular, não vai fazer com todos esses detalhes, passo a passo que eu estou fazendo aqui. Então, b vale menos 2. Então, já tenho a, b e c. Com isso, já tenho minha função. Quem é a minha função que eu tenho ali? Então, f de x, o que gerou aquele gráfico vai ser x ao quadrado menos 2x mais 3. Essa aqui que gerou aquele gráfico. Agora vamos fazer a expressão. Vamos calcular f de 5. Calculando f de 5, teremos 5 ao quadrado menos 2 vezes 5 mais 3. f de 5 vai ser 25 menos 10 mais 3. f de 5 vai ser 18. f de menos 2. Então, eu tenho menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, mais 3. Então, f de menos 2, eu tenho 4, mais 4, mais 3. f de menos 2 vai ser 11. Aqui embaixo eu vou ter espaço.
Então a minha expressão vai ficar assim, ó. E igual 18 mais 2 vezes 11. A expressão vai ser 18 mais 22. Isso quer dizer que essa expressão vai ser 20, 30, 40. Isso aqui é o que ele estava pedindo. A expressão de menos aqui, só para enfeitar o exercício. Porque achar B e C é o que estava... Não, A, B e C é o que estava valendo. Continuando, número 3. Sabe-se que o custo C para produzir X unidades de certo produto é dado por C, x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Nessas condições, calcule a quantidade de unidades para produzir, unidades produzidas para que o custo seja mínimo. Eu vou mexer com mínimo, máximos e mínimos. Quem define os máximos e mínimos de uma função? Quem define? O vértice. O vértice. Então, ele está pedindo aqui a quantidade x. Olha a letra B. O valor mínimo. Quem é o valor mínimo de uma função? O valor mínimo de uma função é o y do vértice. E a quantidade, ou o valor que você precisa para chegar nesse mínimo, é o x do vértice. Então, o x do vértice, você vai trabalhar com quantidades. O y do vértice, você vai trabalhar com o valor máximo ou o valor mínimo. Então, aqui, fica bem simples de você fazer. Vou copiar a expressão aqui, x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Eu vou fazer essa conta de duas maneiras, ok? Fazer assim, E você também pode fazer, lógico. A primeira maneira vai ser calculando o x do vértice. Deixa eu colocar a fórmula aqui. X do vértice é igual a menos b sobre 2a. Y do vértice é menos delta sobre 4 sobre 4a. Isso quer dizer o seguinte. A é 1, B é menos 80 e C é 3.000. Então vai ficar assim, x do vértice igual menos 80 sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, o x do vértice é igual a 40. Então, aqui, o que eu fiz aqui foi a letra A. Ele quer saber quantas unidades desse produto devem ser produzidas para que o custo seja mínimo. Então, na letra A, você tem 40 unidades. E qual é esse custo mínimo? Qual é esse custo mínimo? Então, agora eu vou fazer o delta. Delta vai ser menos 80 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3.000. Delta vai ser 64 com 2 zeros menos 12.000. Ok? Vai ficar negativo. Já falei que não tem problema o delta ficar negativo. Aí você pega 6.400 menos 12.000. Isso vai dar 5.600. Isso. Menos 5.600. Agora, o x não. Não é o x, é o y. O y do vértice vai ser menos
menos 5.600 sobre 4 vezes 1, que é 4. Então, quer dizer que o y do vértice, menos vezes menos, isso dá mais. Isso divididos por 4 vai ser igual a 1.400. Então, 1.400 é o custo mínimo desse produto. A segunda maneira de resolver isso não é o x do vértice, é o y do vértice, ok? Essa segunda maneira às vezes é mais fácil, às vezes não é mais fácil. Depois que você calculou 40 é o x, né? Então substitui x aqui, ó. Substitui x aqui. Aí você vai calcula o x do vértice normal, e aí você vai fazer assim, ó. O y do vértice você vai ter assim, ó. 40 ao quadrado menos 80 vezes 40, mais 3.000. Y do vértice vai ficar 1.600 menos 3.200 mais 3.000. O y do vértice vai ser, dá uma olhada aqui, ó. Menos 3.200 com mais 3 dá menos 200. Menos 200 mais 1.600 dá 1.400. Você chega no mesmo resultado. Quase sempre essa segunda forma é mais fácil. Quase sempre. Ela não seria tão fácil se o x do vértice fosse uma fração, por exemplo. Mas sendo um número inteiro, fica de boa, fica bem tranquilo de você fazer esse exercício. Eu acho que o próximo vai trabalhar com o vértice também. Isso mesmo. O que nós temos aqui? Ó? Uma substância sofre mudanças de temperatura durante 8 minutos. Sua temperatura T em graus Celsius, T minutos após o início do experimento é dado pela fórmula T de T, menos 2T ao quadrado, mais 16T, mais 10. Determine, letra A temperatura inicial. Quando que a temperatura é inicial? Quando o tempo, esse Tzinho, for zero. Então, vamos colocar aqui, ó, a temperatura inicial. Temperatura inicial, T é igual a zero. Então, você vai fazer um T de zero. Um T de zero. Eu vou colocar aqui, mas não precisava. Menos 2 vezes zero ao quadrado, mais 16 vezes zero, mais 10. Aqui onde tem zero, isso zera, isso zera. Então, T de zero é 10. Isso quer dizer, a temperatura inicial é de 10 graus Celsius. Então, vamos colocar aqui graus Celsius. Galera, não existe graus centígrados, tá? Isso é errado. Isso é populismo de falar graus centígrados. Graus Celsius. Letra B, ele está pedindo o instante em que a temperatura, a substância atinge a temperatura máxima. O instante. Então, isso é o x do vértice. X do vértice menos B sobre 2A. Então, o x do vértice vai me dar um instante menos B é 16, A é menos 2, então aqui vai ficar menos 4. Menos com menos dá mais, então o x do vértice vai ser de 4 segundos. O tempo em minutos. Então, em 4 minutos, a substância vai atingir a altura máxima.
altura não, a temperatura máxima. Vou dividir aqui. Letra C, a temperatura máxima atingida. Isso então vai ser o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Como eu já tenho o x do vértice, então eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir. Então vai ficar menos 2 vezes 4 ao quadrado, mais 16 vezes 4, mais 10. Y do vértice vai ser 4 ao quadrado dá 16 vezes menos 2 dá menos 32, mais 64, 16 vezes 4, mais 10. 64 menos 32 dá 32, mais 10, 42. Então, a temperatura máxima atingida pela substância de 42 graus. Letra D, ele quer saber um instante em que a temperatura atingiu 24 graus Celsius. Se T de T é a temperatura, então eu vou igualar aquilo ali a 24. Assim, ó, menos 2T ao quadrado, mais 16T, mais 10, igual a 24. Igual a 24. Passo 24 para dentro, menos 2T ao quadrado, mais 16T, menos 14, igual a 0. Como eu tenho tudo divisível por 2, então vamos dividir isso aqui por 2. Isso vai ficar, ou menos 2 se você quiser, tá? Menos t ao quadrado, mais 8t, menos 7, igual a 0. Delta disso aqui vai ser 8 ao quadrado, menos 4, vezes menos 1, vezes menos 7. Delta, então, vai ser 64, menos 7 vezes 4, 28. Então, delta vai ser 30 e... Calma, está muito baixo. 36. Onde que eu vou fazer? Tem que achar um cantinho aqui para fazer, para terminar o delta. Já sei onde é que eu vou fazer. Vou apagar aqui, ó. Eu vou apagar ali e vou fazer aqui, ó. Neste cantinho, exatamente neste cantinho aqui. T igual. Então, eu estou indo para lá. Ó. T igual. Cadê? Menos 8. Menos 8 mais ou menos 6 sobre menos 2. Primeiro valor de t. Menos 6 menos 8 dá 1. Menos 6 dá menos 2, tá. E T2 igual a 7. Então, no minuto 1 e no minuto 7, vamos chegar nas temperaturas máximas. O custo de produção de um equipamento hospitalar é dado por tal. Se a venda de X unidades é dada por, para que o lucro L de X menos igual a V de X menos C de X seja máximo, devem ser vendidas quantas unidades? Então, eu vou calcular a expressão lucro, porque é o lucro que ele quer.
E como que eu calculo o lucro disso daqui, ó? Então, lucro de X tem que ser vendas menos custo. Substituindo, então, L de X vai ser, quanto que é vendas? Vendas, 2x ao quadrado mais x, menos, abro parênteses, 3x ao quadrado menos 15x mais 21. L de x igual 2x ao quadrado mais x menos 3x ao quadrado mais 15x menos 21. Então, o lucro de x vai ser menos x ao quadrado. Para ter máximo, eu preciso ter o a negativo. Para ter mínimo, eu preciso ter o a positivo. Mais 16x menos 21. Então, ele quer que devem ser vendidas quantas unidades? Ele quer o lucro máximo? Não, ele quer a quantidade de unidades. Então, isso você vai calcular através de quem? Do x do vértice. Se ele estivesse pedindo qual era o lucro máximo, não pediu, a gente pode até calcular, mas não pediu. Não vou calcular porque a loja está ficando gigante. Então, o x do vértice vai te dar essa quantidade de produtos, de equipamentos vendidos para se ter o lucro máximo. Então, x do vértice vai ser menos B é 16, divididos por menos 2. Então, o x do vértice vai ser, menos com menos dá mais, 8 unidades. Então, tem que vender 8 unidades para ter o lucro máximo. E aqui acabou. Próximo e último. Uma bola, ao ser chutada por um goleiro, teve sua trajetória descrita pela equação. Aqui você tem a equação, onde t é medido em segundos e h é a altura em metros da bola no instante t. Calcule, letra A, o instante ou o tempo em que a bola atinge a altura máxima. Ó, ele quer o instante. Ele pediu a altura máxima? Não. Então, a letra A é o x do vértice. Letra A é o x do vértice. Deixa eu escrever a fórmula para a gente não esquecer. Menos B sobre 2A. Ok? Então, o x do vértice vai me dar menos... Quanto que vale B? 8 divididos por menos 4. Então, x do vértice, eu tenho 2 segundos. Então, em 2 segundos, a bola atinge a altura máxima. Letra B, ele está pedindo a altura máxima atingida pela bola. Então, como ele quer a altura máxima, isso é o y do vértice sobre 4A. Se você quiser fazer o delta, você faz o delta. Se você quiser pegar o x do vértice da letra A e substituir, você faz isso. Então, o y do vértice vai ser menos 2 vezes 2 ao quadrado mais 8 vezes 2. O y do vértice vai ser, aqui vai ficar menos 8 mais 16. O y do vértice, você tem 8. 8 o quê? Isso não é altura? E a altura não é dada em metros? 8 metros. Então, essa bola subiu 8 metros em 2 segundos.
E a letra C, apenas para a gente pensar, não precisa fazer muita conta, o tempo que a bola leva para voltar ao solo. Então, qual é o tempo de subida? 8. Vai ser o mesmo tempo de descida. Então, ele vai voltar ao solo 2 vezes 2, 4 segundos depois. Sempre que você tiver um problema desse, pedir o tempo que leva para fazer todo o trajeto, calcula o tempo de subida, onde atinge a altura máxima, multiplica por 2, é o tempo de descida. O mesmo tempo de subida é o tempo de descida. Lógico que você tem que analisar aqui algumas outras variáveis, mas vamos dizer numa situação normal. De repente tem muito vento, de repente tem isso, tem aquilo, e pode interferir nisso. Mas vamos trabalhar aqui normais, em vias normais. Ok? Da função quadrática, a primeira parte, na verdade, da função quadrática é isso que eu passei para vocês aqui. Vou priorizar os probleminhas na sua próxima prova, tanto da função do primeiro grau, que a gente viu na última aula, quanto na função quadrática. Probleminhas que é o foco do Enem, especialmente. Ok? Um grande beijo para você, fica com Deus, se cuida e até a nossa próxima aula.